Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Prova Lendo no ar, meu nome é Guilherme Shibata e hoje temos mais um encontro aqui para falar sobre literatura. Primeiro, deixa eu agradecer a presença, certo? Virtual de todos, né? Muita gente comentando, perguntando, sugerindo livros, obras, contos, peças teatrais para a gente analisar aqui desse lado do estúdio para vocês aí desse lado, não sei onde você está, se está na sua casa, no ônibus, na escola, onde você se encontra nesse momento, sinta-se agradecido. Muito obrigado mesmo, tá bem legal a conversa que a gente está tendo aí pelas redes sociais. Bom, hoje eu estou trazendo para vocês, né, talvez um autor não tão conhecido por vocês, mas o mundo inteiro reverencia como um dos maiores contistas deste nosso mundo literário. É esse aqui, ó, Anton Pavlov Chekhov. Aposto que você já ouviu falar. Junto ali com Tolstói, Dostoiévski, o Chekhov sempre está com seu nome surgindo ali do lado desses dois badalados escritores russos. Tá? O século XIX é muito importante para a literatura russa, bota a literatura russa num patamar, né, de uma literatura de ponta em termos mundiais. E esse cara aqui é que faz parte dessa tríade sensacional, espetacular, dos autores russos na prosa, certo? Esse aqui é um contista. E é considerado um dos maiores contistas do mundo. O próprio Dalton Trevisan, que eu sempre reverencio aqui, meu conterrâneo de Curitiba, fala muito da capacidade técnica e, claro, da percepção do olho humano que o Chekhov consegue ver, certo? E consegue traduzir para os seus personagens. A literatura dele é muito, mas muito, muito delicada e é cheio de detalhes que você saca a genialidade dele quando você presta atenção nesses detalhes. Bem, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esses detalhes, tentar trazer para vocês uma iluminação dessa prosa, né, tão concisa desse autor russo. Tranquilo? Vamos tentar fazer isso num conto chamado Angústia, que eu retirei dessa coletânea aqui da editora 34, chamada A Dama do Cachorrinho, que também é um conto fantástico, A Dama do Cachorrinho, que dá nome a esse apanhado de contos aqui, certo? Bom, outro livro dele que está aí na área é esse aqui, ó, O Beijo, certo? Também da mesma editora, os dois recomendadíssimos demais, tá? Quando você começa a ler Chekhov é tipo contos do Machado de Assis, não é tanto, né, que o Dalton Trevisan fala muito, reverencia muito os dois, tá? Machado e Chekhov. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu falar aqui da vida do Chekhov. Ele nasce, quer ver, ó? Parani, Paraná, Paraná, vamos ver aqui o que tem sobre ele, que eu já tinha anotado e agora está me fugindo. Daqui a pouco eu acho aqui para vocês. Cadê Chekhov? Aonde está vocês? O professor se perdeu nas suas anotações e está perdido aqui 1860 a 1904, certo? Então dá, né, da metade já do século XIX até o comecinho do século XX, antes da Revolução Russa, portanto. Bom, deixa eu começar a falar sobre esse conto. Esse conto aqui é um conto doído, gente. Né? Triste, 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 mas é maravilhoso. Chama Angústia, certo? Não vai confundir com Angústia do Graciliano Ramos, né? Que é um romance do Graciliano Ramos. Esse Angústia aqui é a história de um sujeito muito humilde. Ele é um cocheiro, ou seja, o cara que dirige ali os cavalinhos, acho que é num trenó, e leva o pessoal para lá e para cá, o Uber do século XIX russo. Ele está em Petersburgo, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho disso. Ele perdeu o filho e ele passa o conto inteiro querendo falar sobre essa perda, certo? Portanto, é um conto sobre o falar, sobre o botar para fora, né? Isso, bom, todo mundo que está passando por este mundo aqui sabe da importância, às vezes, de você desabafar, de contar alguma coisa, e o mais importante do que contar é o quê? Que alguém ouça você. Você se sentir presente, você se sentir notado, saber que alguém, né, é um interlocutor para você. Então, essa história é sobre esse sentimento de angústia de não ter com quem conversar, falar. Por quê? Porque é um sentimento muito das grandes cidades. Isso aqui a gente está falando do século XIX,
certo? Mas já tem um pouco essa marcação desse turbilhão que é a cidade e a gente vai notar isso. Falei para vocês que os contos do Chekhov têm muitos detalhes e eles são muito sutis nesses detalhes. Então, eu peço que você leia o conto, né? O conto tá disponível inclusive na internet. Se você der uma googada aí, Angústia Chekhov, você vai encontrar ele. E aí, compara com o que a gente está falando aqui, você vai começar a perceber esses detalhes. E são esses detalhes que vão te deixar, uau, surpreendido, surpreso com a beleza da prosa do Chekhov. Parece uma história super, né, super normal, super corriqueira, e é bem essa a característica do Chekhov, quando falam da prosa dele, falam disso, né? Ele opta por sujeitos normais, pessoas comuns, com sentimentos comuns, e parece que a história às vezes não te apresenta nada. Mas quando você vai vendo os detalhes, como ele costura a história, como num parágrafo ele consegue entregar ao leitor todo um cenário completo social daquela Rússia do século XIX, você fica surpreso, e isso sim é a capacidade de um bom contista, né? Como diz o Dalton Trevisan, o pico na veia. O conto é o gênero que, tem que bater forte. Então, o grande contista é aquele que busca essa concisão, essa precisão da palavra, e isso sobra nesse cara. Ó, quer um exemplo? Primeiro parágrafo, tá? Então, né, se você está só ouvindo aqui, depois, por favor, baixa aí, dá uma olhada nesse conto que está na internet e repara nesse início de texto. Angústia. Ali você tem, né, uma frasezinha, a quem confiar minha tristeza. E aí começa o texto. Crepúsculo vespertino. Uma neve úmida em grandes flocos remoinha preguiçosa junto aos lampiões recém-acesos, cobrindo com uma camada fina e macia os telhados das casas, os dorsos dos cavalos, os ombros das pessoas, os chapéus, certo? Então cai a noite e a neve úmida vai caindo em cima das pessoas ali. O cocheiro Iona Patapov, esse aqui é o nosso herói dessa história, está completamente branco, como um fantasma. Encolhido o mais que pode se encolher um corpo vivo, está sentado na boleia, sem se mover, tá? Na direção sem se mover. Tem-se a impressão de que, mesmo que caísse sobre ele um montão de neve, não consideraria necessário sacudi-la. Seu Rossim, seu cavalo, certo? Está igualmente branco e imóvel. Graças à sua imobilidade, à angulosidade das formas e ao perpendicular de estaca de suas patas, parece mesmo de perto um cavalinho de pão de ló de um copeque. Ou seja, um cavalinho barato, aqueles que você compra, aqueles de comer, sabe? Seguramente ele está imerso em meditação, ou seja, o cavalo está imerso em meditação. Não pode deixar de meditar quem foi arrancado do arado, da paisagem cinzenta e familiar, e atirado nessa voragem, repleta de luzes monstruosas, de um barulho incessante e de gente correndo. Bom, aqui ele está, então, desculpa, portanto, falando desse cavalo. Bom, vamos lá. Chekhov, moçada, um parágrafo. Eu li um parágrafo para você. Olha o tanto de coisa que eu tenho para te falar sobre esse primeiro parágrafo. Bom, primeiro, essa posição em que está o nosso herói, o nosso personagem central aqui, o Iona. Ele está lá paradinho, vai a neve que já, né, a gente já viu que está caindo, vai cobrindo o corpo dele, ele está encolhido o máximo que pode um corpo, certo? E paralisado. Então o cara está numa situação assim de uma paralisia. Imagina, você, né, que desconfortável. Então esse primeiro parágrafo já te joga numa situação, num sentimento de desconforto, certo? Que vai também, obviamente, espelhar esse desconforto da alma, da angústia interna do personagem. Vê que legal esse espelho externo, né, falando sobre essa angústia interna. Então tá lá o cara parado e o cavalo dele também, né, certo? Ele está segurando a boleia, o cavalo dele está paradinho e também está todo branco. E por conta dessa não movimentação, o cavalo parece um biscoito, aquele cavalinho de biscoito. E aí o narrador começa a falar desse cavalo e fala, bom, não poderia estar de outro jeito esse cavalo, né? Ele deve estar pensando sobre isso, ou seja, né, a gente não falou nada do pensamento do nosso personagem humano, mas o cavalo está meditando.
sobre o quê? Sobre as paragens onde ele vivia. Então ele vivia, era um cavalo que vivia no campo e agora está imerso nessa loucura, né? Nesse show de luzes, movimentação que é a cidade. Bom, imagina que a gente está falando aqui de uma cidade do século XIX, o cara nem conhece as cidades do século XXI, imagina só, né? Então, a cidade já tem essa cara. E é isso mesmo, né? Das temáticas do Chekhov. Ele examina muito o crescimento dessa cidade, que é um fenômeno que vem acontecendo na Rússia quando as pessoas saem do campo e começam a ter que vir para as cidades para trabalhar, né? Efeitos da Revolução Industrial sendo sentidos na Rússia, né? Coisas que vêm do mundo ocidental para esse novo mundo. Então o cavalo sai de lá, mas quando o cara fala que o cavalo sai de lá, você pode apostar, ele também está falando que o nosso Iona saiu desse lugar. Então essas pessoas viviam num mundo completamente diferente, que era um mundo da agricultura, da tranquilidade, né, o barulho era outro, os horários eram outro, a velocidade das coisas era outra, a paisagem, as luzes eram completamente diferentes e são jogados, arremessados. Essa é a palavra que ele usa aqui, arremessados nesse turbilhão que é a cidade. Viram? Né? Um parágrafo a gente consegue fazer toda essa análise, essa mudança que vai acontecendo pelo crescimento das cidades e a caminhada das pessoas do campo para as grandes cidades que vão se formando na Europa em busca de trabalho, tá? No final a gente vai ter mais um comentário sobre isso, porque a filha do Iona está lá nesse campo. Então, tem esse mundo rural versus esse mundo urbano que se forma. E esse mundo urbano é que causa essa angústia, quer dizer, é uma das causas desta angústia do nosso Iona. Por quê? Porque ele não consegue falar, certo? Esse é um sentimento de quem vive nas grandes capitais até hoje, né, nas grandes cidades. Essa incomunicabilidade. Quantas vezes a gente fala sobre essa coisa, pô, os vizinhos não se conhecem, as pessoas estão sempre correndo, ninguém para conversar uma com a outra. E sabemos que isso é muito diferente, às vezes, né, em cidades interioranas. Eu não sei nem se hoje é assim, mas enfim, antigamente se falava muito nisso, né, nessa rapidez que a vida corre dentro das cidades. Então a gente está falando do texto do século XIX, mas, cara, cabe muito para o que a gente fala hoje, né? Dessa incomunicabilidade entre as pessoas. Legal? Bom, acontece o seguinte, ele está lá parado com o seu Uber do século XIX, né, o nosso cocheiro, e vem um militar. E aí a gente vai vendo que as pessoas que entram na carroça dele lá para se movimentarem, são sempre pessoas muito fortes. Esse militar chega lá e dá umas pauladas, né? Vamos, sua anta, vamos, né? Trata ele muito mal. Corre, vamos, né? Preciso chegar em tal lugar. Vamos, vamos. Certo? E ele está meio aturdido ainda, o Iona, né? Ele não sabe muito o que fazer, não sabe o que pensar, você sente que ele está vazio por dentro, completamente entregue a essa angústia, a essa melancolia. O cara faz o que quer dele, vai, cara, anda, bate, pô, você não está vendo as coisas, só reclama, né? A pressa e o vigor físico dão esse contraste entre esses dois personagens, que são gritantes justamente para a gente ver a angústia e a fraqueza do nosso Iona. Bom, ele leva e descarrega o cara em algum lugar lá da cidade, o cara paga a menos para ele, fala, não, tudo bem, né? Ele não está nem ligando, ele está em outro mundo. E quando ele vai olhar para trás, pegar, né, a sua paga, pegar o dinheiro do sujeito e vai falar com o cara se escapuliu. E ele queria falar exatamente o quê? Ele fala, né, na verdade, assim, meu filho morreu. Tá? E o cara responde para ele, um dia todo mundo vai morrer, fica tranquilo, né? Um dia todo mundo, ou seja, né, ninguém quer ouvir esse sujeito, tá? Bom, moçada, né, assim, se você pensar hoje, a gente tem muitas situações assim que a gente precisa falar e ninguém, às vezes, tem tempo ou não quer ouvir, ou não tem a intimidade para ouvir uma coisa dessa. A gente fala, pô, não tô afim de ouvir isso. Ainda mais de um desconhecido, tá? Bom, o que vai acontecer? Sobe, né, ele para de novo e ele fica imerso em alguns pensamentos. Um desses pensamentos é justamente sobre essa angústia. Quando ele começa a pensar sobre isso, já sobem mais 3 moleques, né, jovens moleques, justamente, novamente, para contrastar essa força, né, essa imersão na vida,
contra essa melancolia e essa angústia que está sentindo o Yona. Os caras sobem lá, falam, nós vamos pagar 20 copeques, toca esse troço aí, vamos que vamos. Dão umas porradas nele, falam do chapéu dele, falam, ô tiozinho, esse teu chapéu é feio pra caramba, hein? Deve ser o pior chapéu de São Petersburgo. E ele, esses meninos jovens e tal, e eles dão uns peteleques, dão umas porradas no cara, e ele continua a andar, até que eles chegam no lugar, os moleques descem, e assim, né, e aqui sim, ele consegue fazer uma análise do que ele está sentindo. E é muito profundo, é muito, né, aterrador isso, olha lá. Está novamente só, certo? Os moleques saíram do carro. Está novamente só. E, de novo, o silêncio desce sobre ele. A angústia que amainara por algum tempo torna a aparecer, inflando-lhe o peito com redobrada força. Os olhos de Yona correm, inquietos e sofredores, pela multidão que se agita de ambos os lados da rua. Então, a multidão que se agita na rua. Não haverá, entre esses milhares de pessoas, uma ao menos que possa ouvi-lo? Se pergunta, né? Mas a multidão corre, sem reparar nele, nem na sua angústia. Uma angústia imensa, que não conhece fronteiras. Dá a impressão de que, se o peito de Yona estourasse e dele fluísse para fora aquela angústia, daria para inundar o mundo. E, no entanto, não se pode vê-la. Conseguiu caber numa casca tão insignificante que não se pode percebê-la mesmo de dia, com muita luz. Que lindo isso, hein? Ele fala assim, ó, a angústia é tão grande que se ela estourasse o peito, ela encheria o mundo, certo? Mas, entretanto, certo? Ela é tão insignificante que ela cabe nessa casca, que é o nosso corpo. Certo? Ela se acumula aqui, ela é impossível. Ele fala assim, como é que cabe tanta angústia nessa casca que somos nós, seres humanos? Tá? Eu acho linda essa passagem, né? Aqui, ó. Conseguiu caber numa casca tão insignificante que não se pode percebê-la mesmo de dia com muita luz. E você não consegue ver essa angústia. Né? Só quem sente aquilo, né? Quem já se sentiu angustiado, triste, né? Só quem sentiu isso entende esse volume dentro do peito, esse sentimento tão destruidor que vai tomando conta da gente. Bacana? Bom, moçada, o que acontece? Ele está lá, ele já fez essas 2 corridas e ele fala, eu não vou ficar aqui, eu vou embora, né? Eu vou para minha casa. A gente vê, esse cara é um cara humilde que mora, né, naquelas casas onde... Eu sempre vejo isso nos romances russos. Você tem lá uma cozinha meio comunitária, todo mundo faz as coisas, tem um banheiro meio comunitário e cada um tem um quartinho lá. É uma pocilga, uma espelunca onde ele mora. Ele chega lá e cada um está cuidando das suas coisas, dando feno aos cavalos, esquentando uma água, fazendo uma comida. Ele tenta puxar mais um papo com um sujeito sobre o filho dele, quer falar sobre o filho dele, o sujeito não dá muita bola, tal. E é nesse momento que a gente se encaminha para o fim, para o desfecho do conto, que é muito, muito bonito. Ele pega, né, o feno que ele tem que alimentar o cavalo, né, a água, vai até, né, a parte de fora desse estabelecimento, vê, olha o cavalo está ali, ele mexe na cabeça do cavalo e tal, e começa a contar para o cavalo a sua história. Né? E nesse momento, o cavalo, né, relincha, né, faz um sinal com a cabeça assim, e aí ele se empolga, ele fala assim, né, o cavalo está me ouvindo. E começa a falar com o cavalo. Certo? Então, é um final tão melancólico, que a gente vai vendo, né, primeiro, a descrição, perceba isso quando você estiver lendo o conto, do nosso personagem, ele é sempre comparado a algum animal, certo? O jeito que ele está, às vezes é um cachorro, alguma coisa assim, o jeito como ele se porta, o jeito como ele não consegue falar, se comunicar, as pessoas falam com ele, perguntam alguma coisa, ele só fala, ele sempre está muito perdido, muito atônito, certo? A grande questão desse personagem é incomunicabilidade. As pessoas perguntam coisas que ele não quer responder. E as coisas, quando ele quer falar, as pessoas não querem ouvir. Então, ele nunca consegue traçar mais do que uma linha de frase nesse conto. Você não ouve a voz dele. Né? Os moleques batem nele, o militar bate nele, ele só fala, que povo mais brincalhão, que coisa mais, né? Que coisa mais bacana, que jovens. Ele não consegue bolar as frases, ele não consegue complementar uma ideia. E isso faz dele esse sujeito quase que aprisionado. Me lembra muito, sem tirar, né, tirando um pouco dessa angústia, mas também, né, tem um pouco disso,
o nosso querido Fabiano do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Né? Lembram esse personagem tão tosco, né, cru, um homem que nasceu na seca e que é, né, zoomorfizado. O nosso Iona passa também por essa zoomorfização, que é ganhar características de bicho. E bicho não conversa, certo? Seres humanos desenvolvem pensamento e se comunicam. Bicho não conversa, bicho não demonstra através da fala, da comunicação, os seus sentimentos. Então fica aquela coisa de, meu Deus, né, que doido, esse cara não consegue falar, se comunicar, e por isso ele passa por esse processo também, né, estético de zoomorfização. O cavalo pensa, certo? O cavalo parece que entende, mas ele em nenhum momento parece que consegue se comunicar. E aí com quem é que ele vai falar? Com o cavalo. Tá? Então, lembra um pouco também o Fabiano. O Fabiano tem muito disso, né? O Fabiano tem aquele jeitão tosco que ele nunca consegue falar, ele sempre é enganado, sempre leva porrada e só se comunica por palavras né? Por monossílabos e gestuais e gritos e alguma coisa do gênero, porque ele não consegue desenvolver o pensamento através da fala, o que caracteriza e muito o ser humano. Tá? Então, essa desumanização, deixo aqui para você pensar sobre isso. Quer ver esse finalzinho? Para a gente terminar, adoro, adoro. Esse conto eu adoro, moçada. Eu gosto demais desse conto, trabalho muito com os alunos em sala, eu acho fantástico. Olha lá. Iona permanece algum tempo em silêncio e prossegue. Assim é, irmão, minha éguinha. Cara, essa aqui são as primeiras palavras dele no conto inteiro. Então está chamando de irmão a égua, né, o cavalinho. Não existe mais Kuma Yotnit, que é o filho dele. Foi-se para outro mundo. Morreu assim, por nada. Agora, vamos dizer, você tem um potrinho, que é teu filho. E de repente, vamos dizer, esse mesmo potrinho vai para outro mundo. Dá pena, não é verdade? O cavalinho vai mastigando, escuta e sopra na mão de seu amo. Iona anima-se e conta-lhe tudo. Então, o que aconteceu? Cara, ele tá explicando pro cavalo o que aconteceu, velho. Olha a situação do cara, olha o desespero, olha a angústia. Aí ele fala assim, ô meu cavalo, imagina que você tem um potrinho, esse potrinho morre. Não é triste, não é ruim? E aí o potrinho faz o quê? Ele suspira, ou ele, né, faz um gesto ali que roça a mão do seu amo, do Iona. Certo? E o Iona, nesse momento, fica alegre, fala assim, ele está entendendo. E aí o conto termina com essa frase genial, e conta-lhe tudo. E aí ele consegue contar. Legal? Deu para perceber a sutileza disso tudo? Às vezes você fala assim, então é a história de um cara que vai lá, não consegue contar para ninguém, o cara está falando com um cavalo, que besta, que louco. Né? Não, percebe como que a gente analisa esse conto e como ele é profundo, ele é cheio de detalhes que a gente consegue detectar. Né? Primeiro, essa coisa do rural e do urbano, né? Os homens que são retirados ou que precisam sair desse mundo rural e são jogados nessa, como ele diz, nessa voracidade que é a cidade de luzes, de sons, e desse estranhamento. E lá, né, o que a gente nota, e principalmente o Chekhov nota no século XIX, é que rola essa incomunicabilidade. Principalmente porque esse cara é um sujeito pobre e ninguém quer dar ouvidos para ele. E ele tenta se comunicar de alguma maneira, mas não consegue. E no final se comunica com seu cavalo, ou seja, né, continua com esse problema que é a incomunicabilidade. Certo? Gostaram? Eu acho tristíssimo esse conto, mas eu acho belíssimo para a gente pensar essas questões da solidão e da falta de irmandade da cidade, ou a falta de... Né, a gente não consegue fazer isso, e é uma coisa que perdura, e talvez vá perdurar por muito tempo, esse olhar para o outro e conversar. Né? Precisamos conversar. Tá? A gente fica incomunicável mesmo. Beleza, moçada? Bom, por favor, né, deixa aqui os seus registros, gostei, não gostei, quero outro conto, vamos falar sobre um outro romance, Shibata, tá muito legal, não estou gostando disso ou não estou gostando daquilo, sou todo ouvidos e olhos para lê-los ali nos comentários